E se o veneno mais mortal para a sua fé já estivesse dentro da sua igreja? Pior, e se você estivesse, sem saber, aplaudindo o garçom que o serve toda semana? Não estou falando de um ataque externo, de um inimigo óbvio. Estou falando de um perigo sutil, que se veste de ovelha, fala a nossa língua, canta as nossas músicas, mas por dentro, é um lobo devorador. Hoje, nós não vamos apenas ler a Bíblia. Nós vamos acionar o sistema de alarme que 2 apóstolos, Pedro e Judas, instalaram na igreja há quase 2000 anos. Um sistema projetado para detectar os infiltrados que negam Jesus com suas vidas, enquanto louvam Jesus com seus lábios. Fique comigo, porque o que vamos descobrir hoje pode ser a diferença entre uma fé robusta e um naufrágio espiritual completo. Imagine receber 2 cartas urgentes, quase idênticas, de 2 fontes diferentes. Você imediatamente saberia que o perigo é real e iminente. É exatamente isso que temos com a 2ª carta de Pedro e a carta de Judas. Elas são as cartas irmãs do Novo Testamento, escritas para tempos de confusão, para uma igreja que estava sendo atacada por dentro. Primeiro, ouça o alerta de Pedro, já um veterano, no final do seu ministério, com a voz carregada de quem já viu de tudo. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele diz, e eu parafraseio com a urgência que o texto merece: olha, no passado, Israel teve seus falsos profetas. Não se iludam, a história vai se repetir. Entre vocês vão surgir falsos mestres, infiltrados, trabalhando nas sombras. Eles vão introduzir heresias que destroem a fé, chegando ao ponto de negar o soberano Senhor que um dia os resgatou. E o pior, eles não virão com cara de maus. Virão com discursos sedutores sobre liberdade, mas que na verdade são uma licença para a imoralidade. Virão com palavras de prosperidade, mas movidos por uma ganância insaciável. Usarão palavras bonitas fabricadas para fazer de vocês uma mercadoria. É pesado, não é? A imagem é de um comércio de almas. Agora, quase que em uníssono, ouça a sirene tocada por Judas, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Ele pretendia escrever sobre a beleza da nossa salvação, mas teve que mudar o tom. No versículo 4 da sua carta ele diz: tive que escrever este apelo porque certos homens se infiltraram secretamente entre vocês, homens cuja condenação já estava decretada há muito tempo. São ímpios que pegam a maravilhosa graça do nosso Deus e a torcem, a transformam numa desculpa para viver na libertinagem. E na prática, eles negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Você percebe o padrão? A ameaça não está no portão. A ameaça já está na sala de estar. E ela não vem gritando heresia, ela vem sussurrando graça. Ela não vem com uma bandeira de rebelião, ela vem com uma Bíblia na mão. A pergunta que Pedro e Judas nos forçam a fazer é: será que a gente consegue reconhecer o disfarce? Se fossemos criar um retrato falado desses falsos mestres, baseado nas palavras de Pedro e Judas, que imagens veríamos? Eles usam uma linguagem poética e terrível para descrevê-los. É como se a própria natureza gritasse contra eles. Eles são chamados de mananciais sem água. Pense nisso. Imagine você no deserto, morrendo de sede. Você vê um oásis, uma fonte. Corre até lá. E não há nada, apenas areia seca. Essa é a experiência de quem segue um falso mestre. Promessa de vida, mas entrega de pó. Você sai mais seco do que entrou. Eles têm a aparência de espiritualidade, o carisma, a plataforma, mas o poço está vazio. Não há água viva ali. Eles são nuvens sem água, levadas pelo vento. Você olha para o céu, vê nuvens escuras e pensa: finalmente a chuva que vai salvar a minha lavoura. Mas o vento as leva embora. Elas passam por cima, fazem sombra, prometem refrigério, mas não entregam uma gota de chuva. Esses mestres fazem muito barulho, criam muita expectativa, falam de avivamento e coisas novas, mas nunca produzem o fruto genuíno do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, santidade. Eles são névoas impelidas por tempestade. Uma névoa já confunde, já tira a visibilidade. Agora imagine essa névoa sendo empurrada por uma força violenta. Eles não apenas confundem a verdade, eles o fazem de forma agressiva, criando um ambiente de caos doutrinário, onde ninguém sabe mais em que acreditar. A confusão que eles geram não é acidental, é estratégica. E finalmente a imagem mais assustadora: estrelas errantes, para as quais está reservada a escuridão das trevas para sempre. Marinheiros antigos navegavam pelas estrelas fixas. Elas eram guias confiáveis. Uma estrela errante, um cometa ou um planeta te levaria para as rochas, para o naufrágio. Esses mestres têm brilho, eles fascinam. Mas não têm uma posição fixa na verdade do Evangelho. Eles mudam de teologia como quem muda de roupa, sempre seguindo a última moda, a última tendência, o último mover. Eles oferecem direção, mas o destino final deles e de quem os segue é a escuridão eterna. Essas imagens são um alerta divino: carisma não é caráter.
brilho não é direção, e promessa de água não mata a sede de ninguém. Agora você poderia pensar, isso é muito assustador. Como a gente se protege? Estamos por nossa conta? É aqui que Pedro e Judas nos acalmam, não com palavras vazias, mas com a história. Eles abrem o álbum de fotos da ação de Deus no mundo e dizem, prestem atenção, Deus tem um padrão. Ele sempre teve. Qual é o padrão? Simples, Deus sabe julgar o orgulho e a impureza, e Ele sabe, com a mesma certeza, preservar os que são seus. Eles nos dão 3 exemplos históricos, 3 cases do tribunal divino. Primeiro, os anjos que pecaram. Pense na audácia. Seres que viviam na presença de Deus, que viram sua glória, e ainda assim se rebelaram em orgulho. Qual foi o resultado? Foram lançados em abismos de trevas, guardados para o juízo. A mensagem é clara, se Deus não poupou nem anjos, seres celestiais, Ele vai poupar mestres arrogantes que distorcem sua palavra por fama ou dinheiro. De jeito nenhum, a altitude da posição não isenta ninguém do peso do juízo. Segundo, o mundo antigo no tempo de Noé. A maldade havia se multiplicado a tal ponto que a terra estava corrompida. O que Deus fez? Enviou o dilúvio e limpou o mundo. Mas, no meio do juízo avassalador, Ele preservou Noé, chamado de pregador da justiça, e sua família. Uma família em meio a bilhões. O padrão se repete, juízo para a iniquidade, mas livramento para o justo que se mantém fiel em meio a uma geração perversa. Terceiro, Sodoma e Gomorra. Cidades que se tornaram sinônimo de depravação, onde a imoralidade era celebrada abertamente. O que aconteceu? Foram reduzidas a cinzas, tornaram-se um exemplo eterno do fogo do juízo de Deus. Mas, no meio daquela destruição, quem Deus resgatou? Ló. A Bíblia diz que a alma justa de Ló era atormentada todos os dias pela vida imoral que ele via ao redor. E Deus o livrou. Você está vendo o fio de ouro que costura essas 3 histórias? Pedro resume em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Senhor sabe livrar da provação os justos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esse é o nosso seguro. A nossa tranquilidade não está na nossa capacidade de identificar todos os lobos, mas na fidelidade do nosso pastor em guardar suas ovelhas. O juízo deles não dorme, e o nosso guardião também não. Se o perigo é real e o padrão de Deus é claro, a pergunta que fica é, o que a gente faz? Qual é a nossa parte? Judas, no final de sua carta, nos entrega o manual de operações. A tese central do nosso estudo está aqui. Nos últimos dias, falsos mestres vão tentar nos seduzir pela carne e pelo carisma, mas Deus guarda a sua igreja à medida que ela usa as ferramentas que Ele mesmo forneceu. Que ferramentas são essas? Primeiro, a comunidade deve se lembrar das palavras dos apóstolos. O antídoto para a nova revelação de hoje é a antiga revelação que já foi entregue. A fé foi entregue aos santos de uma vez por todas, diz Judas. Não há atualizações, não há versão 2.0 do Evangelho. O nosso trabalho não é criar algo novo, mas nos aprofundar no que já é eterno. Segundo, edificar-se na fé santíssima. A defesa contra a mentira não é apenas atacar o erro, mas principalmente construir a verdade em nossas vidas. É um processo ativo, como um prédio em construção, tijolo por tijolo. Isso significa estudo sério da palavra, discipulado, oração. Uma igreja que não ensina doutrina sólida está construindo um prédio com isopor, pronto para desabar na primeira tempestade. Terceiro, orar no Espírito Santo. O discernimento não é apenas uma habilidade intelectual, é uma percepção espiritual. É na intimidade da oração, guiados pelo Espírito, que nosso coração se alinha com o coração de Deus. É ali que o Espírito Santo acende a luz amarela e nos avisa, cuidado com esse ensino, cuidado com esse espírito. Quarto, manter-se no amor de Deus. O amor aqui não é um sentimento vago, é a esfera, o ambiente em que vivemos. Manter-se no amor de Deus é viver em obediência aos seus mandamentos, saboreando a sua graça. Um coração aquecido pelo amor de Deus dificilmente será seduzido pelas paixões artificiais oferecidas pelos falsos mestres. E quinto, esperar a misericórdia de Jesus para a vida eterna. Manter a perspectiva da eternidade é fundamental. Os falsos mestres sempre prometem o céu na terra, a vitória agora, a riqueza imediata. A fé bíblica nos ensina a perseverar nas dificuldades, a carregar a nossa cruz, com os olhos fixos na esperança da vinda de Cristo. Essa esperança nos vacina contra as ofertas baratas do Evangelho do agora. Uma das regras de ouro para não ser enganado é entender que a Escritura interpreta a Escritura. O alerta de Pedro e Judas não surgiu do nada, eles estavam apenas aplicando um princípio que atravessa toda a Bíblia. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículos de 1 a 5, a instrução é chocante.
Moisés diz, se um profeta aparecer e fizer um sinal ou um milagre e esse milagre acontecer, mas depois ele te disser, vamos seguir outros deuses, não o ouçam. Uau! O teste final não é o poder, não é o milagre. O teste final é a direção. Para onde ele está te levando? Para mais perto do Deus da Bíblia ou para um ídolo que se parece com Jesus, mas não é? Jeremias no capítulo 23, versículos de 16 a 22, desmascara os profetas do seu tempo. Ele diz que eles falam de visões do próprio coração, não da boca de Deus. E qual é o resultado prático do ensino deles? Eles fortalecem as mãos dos malfeitores. Ou seja, o ensino deles torna as pessoas mais confortáveis em seus pecados, em vez de levá-las ao arrependimento. Esse é um teste poderoso para hoje. O ensino que você ouve te confronta e te leva à santidade ou ele apenas acalma sua consciência para você continuar vivendo do seu jeito? Judas menciona especificamente 3 figuras do Antigo Testamento como arquétipos dos falsos mestres. O caminho de Caim, violência e inveja religiosa. A contradição de Coré de Números capítulo 16, rebelião contra a autoridade que Deus instituiu, movida por orgulho e desejo de poder. E o erro de Balaão, de Números capítulos 22 a 24, um profeta genuíno que amou tanto dinheiro que estava disposto a amaldiçoar o povo de Deus e pior, ensinou a eles um caminho de tropeço moral, misturando idolatria e imoralidade sexual. Balaão é o patrono de todos que mercantilizam o dom de Deus e usam a espiritualidade como isca para o pecado. E o que nosso Senhor Jesus diz? Ele confirma tudo isso. Em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, ele nos dá o teste definitivo. Cuidado com os lobos em pele de ovelha. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pela sua retórica, não pelos seus seguidores, pelos seus frutos. O fruto do caráter, eles são humildes, mansos, puros, e o fruto do seu ministério. As pessoas que o seguem se tornam mais parecidas com Cristo ou mais arrogantes e indulgentes. Fica claro que a Igreja Apostólica não inventou essa preocupação. Eles apenas continuaram o ensino de toda a Escritura. De Atos a Timóteo, de 1 João a Apocalipse, o alerta é o mesmo. Testem os espíritos. Provem tudo. Retenham o que é bom. O teste essencial, como diz 1 João capítulo 4, é este. Quem é Jesus e qual evangelho está sendo anunciado? Se negam que Cristo veio em carne, se trocam a graça que transforma pela licença que escraviza, é outro evangelho. E não merece um minuto da nossa atenção. Ok, chegamos ao ponto crucial. Como a gente traz tudo isso para a nossa vida, para a igreja no Brasil hoje, sem cair na paranoia, sem virar um caçador de hereges que vê um demônio atrás de cada púlpito? O objetivo não é criar uma atmosfera de suspeita, mas sim de sabedoria, discernimento, não desconfiança. Pedro e Judas nos dão um filtro triplo para avaliar qualquer mestre, qualquer ensino, qualquer ministério. Filtro 1, a doutrina. O que eles ensinam? 2 perguntas-chave. Primeiro, eles confessam o senhorio absoluto e a encarnação de Jesus Cristo? Eles pregam o Cristo da Bíblia, que é plenamente Deus e plenamente homem, que morreu e ressuscitou, ou um coach espiritual, um guru, um mestre iluminado, entre outros. Segundo, a graça que eles pregam conduz à santidade ou à libertinagem? É uma graça que nos treina a dizer não para a iniquidade, como Paulo ensina a Tito, ou uma graça que nos diz sim para todos os nossos desejos? Filtro 2, o caráter. Como eles vivem? Há uma busca visível por pureza, sobriedade, humildade e submissão à igreja local? Ou o que vemos é um padrão de libertinagem, arrogância, ostentação e um desprezo total por qualquer tipo de autoridade ou prestação de contas? Lembre-se, o fruto não mente. Um discurso santo não consegue esconder por muito tempo uma vida profana. Filtro 3, a motivação. Por que eles fazem o que fazem? Eles servem ao rebanho com contentamento, como um pastor que ama suas ovelhas. Ou eles mercantilizam a fé, usando técnicas de manipulação emocional e ganância para construir seus próprios impérios. Jesus foi claro, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A motivação do coração, mais cedo ou mais tarde, transparece na forma como lidam com as finanças e o poder. Esses 3 filtros, doutrina, caráter e motivação, são o nosso kit de primeiros socorros teológico. Use-os com sabedoria, com oração e com humildade, começando por você mesmo. E para a igreja local, como podemos nos fortalecer? 5 práticas saudáveis. Oração contínua, para que todos conheçam o básico. Pluralidade de presbíteros com prestação de contas transparente. Processos bíblicos de disciplina e restauração, como em Mateus 18. Distinguir o que é essencial do que é secundário para não brigar pelas razões erradas. E finalmente cultivar uma cultura beriana, como a de Atos 17, onde todos são encorajados a conferir nas escrituras se o que está sendo ensinado é de fato a verdade.
Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, e eu quero te deixar com duas coisas, uma pérola acionável e um vislumbre da graça. Sua identidade vem antes da sua obrigação. Porque você foi chamado para ser santo e está guardado em Jesus Cristo, como Judas começa sua carta, você não precisa da validação de celebridades espirituais. Você já tem a aprovação do Pai. Você está livre dessa busca desesperada por gurus, por alguém que te diga o que você quer ouvir, livre para escolher a fidelidade simples e profunda à palavra de Deus. E aqui está a pérola acionável, o desafio prático para esta semana. É direto. Antes de compartilhar aquele vídeo, antes de seguir aquele novo pregador, antes de adotar um novo ensino, pare. Pegue sua Bíblia e pergunte em voz alta para você mesmo: isto que estou ouvindo me empurra para mais obediência a Jesus como Senhor, para mais perto da cruz, para mais amor pela igreja? Ou me dá desculpas sofisticadas para minha carne, para o meu egoísmo, para minha ganância? Se a resposta honesta for a segunda, descarte. E imediatamente. Sem culpa. A verdade central que vimos hoje é esta: Deus julga o orgulho e a impureza, Ele preserva os que são seus e nos equipa, pela palavra apostólica, a discernir os falsos mestres que tentam nos seduzir pela carne e pelo carisma. E por fim, o vislumbre da graça. Em meio a tantos mestres falsos, Cristo se revela como mestre verdadeiro. Ele é manso e humilde de coração. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. No Calvário, ele não apenas pagou pelos nossos pecados, ele desarmou a mentira do diabo. Ele levou sobre si nossa vaidade, nosso engano, nossa busca por atalhos. E nos deu um novo coração e um novo pastor, para que possamos ouvir a sua voz e seguir os seus passos, enquanto aguardamos com esperança o grande dia do Senhor, quando toda a obra oculta virá à luz e toda mentira será desfeita para sempre. Senhor Jesus, nosso bom pastor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés. Guarda o teu rebanho. Dá-nos olhos claros para ver a verdade, corações humildes para aprender e mãos firmes para resgatar aqueles que estão vacilando. Livra-nos tanto da paranoia de julgar tudo, quanto da ingenuidade de aceitar tudo. Que a tua graça nos treine a renunciar à iniquidade e a viver neste mundo de modo sensato, justo e fiel, enquanto aguardamos a tua bendita volta. Amém. E agora, para você que ficou até aqui, qual desses três filtros, doutrina, caráter ou motivação, você vai se comprometer a usar com mais atenção esta semana ao consumir conteúdo cristão? Deixe seu comentário aqui embaixo com apenas uma palavra: doutrina, caráter ou motivação. É uma forma de firmar esse compromisso. E se você busca profundidade bíblica sem perder a relevância do dia a dia, se inscreva no canal Palavra Pura e ative o sino, porque é isso que nos propomos a fazer aqui todos os dias. O YouTube já está te recomendando um próximo vídeo nosso, que vai aprofundar um dos temas que tocamos hoje. Clica nele e a gente se vê lá. Permaneça no amor de Deus.